algo do tipo. Eu não liguei, deixa eu ligar aqui. Ah, tá. Para vocês me verem. Então, tá me vendo agora? Não? Sim, Não. eu Sim? tô. Não? Daqui a pouco acho que aparece para todo mundo aí. Pera aí que ele tá dando um bug aqui. Agora acho que vai. Pessoal, então, né, vamos iniciar. Quem não participou da aula de ontem, eu esqueci de gravar a aula inteira, então eu gravei só o final da aula, mas a aula de ontem eu só passei para os que participaram, questão do plano de ensino, né, do que a gente vai trabalhar aí no semestre, o que a gente pretende trabalhar. Falei um pouquinho sobre o processo avaliativo também com o pessoal, né? A primeira parte desse processo avaliativo, aquele tradicional da FATEC, uma prova de 7, né? E trabalhinhos aí que fecham em 3 pontos. E a segunda parte da aula, né? A segunda parte desse semestre, a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Comentei com o pessoal, a gente vai fazer seminários aí para vocês apresentarem, né? Algum movimento social aí para a gente dar um fechamento, beleza? E hoje eu preparei uma aula onde a gente vai falar, né, de forma mais geral, assim, mais genérica, né, o que são os movimentos sociais, tá? Eu vou falando, tá, pessoal? E conforme eu for falando, se tiverem qualquer dúvida, né, qualquer pergunta, aí vocês podem tá interrompendo, tá? Para perguntar e para a gente fazer, né, um debate, ou se tiverem alguma dúvida, para mim tentar responder vocês. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui. Cadê? Achei. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Deixa eu deixar grande aqui. Vamos lá. Espera aí que nossa, esse compartilhamento aqui desse troço aqui é bem ruim. Aí, agora vai. Então vamos lá, movimentos sociais, né? Como que surgem esses movimentos sociais, né, na sociedade, né? O que na realidade ali material da sociedade, na realidade concreta da sociedade, né, faz com que pessoas, né, se organizem, né, e vão atrás de algum direito que eles acham que não tá sendo, né, contemplado de uma forma que eles acham a forma ideal, né, ou também alguma coisa que já exista na sociedade e que às vezes algum, né, estado, algum governo, né, de estado resolve querer eliminar aquele benefício social ou aquele direito, né, e algumas pessoas às vezes se movimentam, né, e vão se organizam para lutar para manter esses direitos, né. Então, esses movimentos, né, fazem com que essas organizações fazem com que surjam os movimentos sociais, né. Então, essa dinâmica da sociedade, né, com diferenças, né, coexistentes no cotidiano, os indivíduos possuem necessidades inseridas em realidades diferentes. Porém, as necessidades dos diversos cidadãos e grupos sociais, elas nem sempre são atendidas pelo Estado, né? Essas diferenças, elas geram conflitos de interesse, onde os movimentos sociais tornam-se uma potente ferramenta de intervenção. Daí a autora aqui, ela coloca, né, que os movimentos sociais, eles surgem a partir de lutas sociais. Então, quando você se organiza, né, quando você se identifica com algum grupo social que tem aquela mesma demanda, aquela mesma necessidade de querer algum direito, de buscar algum direito, isso necessariamente, né, vai gerar uma luta social.
quando a gente fala luta, né, não é a luta física, né, a luta armada, né, mas é mecanismos de luta. Isso pode ser várias formas organizativas, né? Vou fazer um abaixo-assinado aqui com a minha, né, com o meu grupo que se identifica, para a gente conseguir uma baixa, sei lá, de uma porcentagem da parcela da faculdade na FATEC. E as pessoas se organizam e fazem isso, né, e começam a se movimentar para isso, porque várias pessoas ali concordam que aquela parcela está muito alta, né? Enfim, é um mecanismo de luta, né, que não necessariamente, né, é uma luta física, um confronto direto, né, mas é uma forma que as pessoas às vezes encontram de se organizar para tentar, através dessa luta social, né, conseguir alcançar esse direito que né, que esse grupo aí identificou e vai atrás. Espera aí que não está passando meu slide. Agora foi. As lutas, né, sociais, elas conferem aos movimentos um caráter cíclico, conforme a dinâmica do conflito na busca do novo ou da reposição, conservação do velho. O que isso quer dizer, né, pessoal? Vamos dar um exemplo atual aqui no Brasil. Não sei se vocês conseguiram acompanhar aquela luta do Fundo da Educação que estava tramitando no Congresso Nacional, que o governo ele queria tirar um direito ali constitucional de um valor mínimo que é destinado a esse fundo de habitação. E depois isso é repartido a âmbito nacional, né, para os diversos fundos estaduais. Esses fundos estaduais passam para fundos municipais, e isso movimenta muito essa política de educação. Contribui para fortalecer a educação do Brasil, né? A educação básica, né? Ali, a educação até o ensino médio, fundamental, vamos dizer assim. Então, existia um movimento do governo de mudar alguns mecanismos desse fundo, né, dessa transferência de verba para esse fundo de educação. Professor, Teve um movimento... Oi, pode falar, Fernando. o slide pra gente não tá passando, tá na capa ainda. Tá na capa? Isso. Meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Ainda tá na capa? E tá. Tá, deixa eu tentar ver aqui se mudou Agora agora ou pulou pro não? terceiro. Mudou. Pulou pro terceiro. Tá. Então, Isso. acho que não dá para me deixar grande, então. Não sei. Como os outros professores deixam grande e aparece normal ou não? Na verdade, já tava pequeno já assim, o seu. Não tava expandido Então, ele não compartilhou, tipo, a tela quando eu deixei grande, né? inteira. Entendi. Mas assim, vocês conseguem ver Professor, tranquilo? mas Pode- quem usa pelo celular, a gente só dar consegue zoom. dar zoom pelo celular mesmo. Sim. Tá, vocês conseguem ver, então tranquilo. Beleza? Se vocês Tá tiverem no algum segundo problema. ou terceiro slide, professor? Agora tá no terceiro. Uhum. Beleza? Então, eu estava falando sobre essa questão aí do fundo de educação, né, que teve esse movimento da sociedade, setores da sociedade, movimento estudantil, né, através da Uni, teve um movimento bem grande, assim, de luta para eles manterem, né, esse valor do fundo de educação, para isso não ser... não sei se ia ser diminuído, mas iam ter novos mecanismos de repasse. Então, a sociedade, ou parte da sociedade, se movimentou no setor acadêmico, setor estudantil, movimentos sociais, outros da área da educação e dos professores, né? O parlamento ali, às vezes representado por alguns professores, se movimentaram para ir contra essa tentativa do governo. E deu certo, né? Isso foi alguns movimentos sociais que lutaram para conservar, né, uma coisa que já existia. Então, todo esse movimento que aconteceu aí do Fundeb foi para conservar, para manter, né, o que a gente já tinha. E hoje a gente consegue enxergar muito isso, né, no nosso mundo atual aqui na sociedade brasileira. A gente está, assim, fazendo um esforço tremendo, lutando de uma forma tremenda para manter o que a gente já tem.
Então, a gente está entendendo que o cenário atual da sociedade brasileira, que o governo atual, né, que o momento atual que a gente vive, se a gente conseguir manter o que a gente tem, quando eu falo a gente, assim, eu me coloco também nisso, porque eu também, né, faço parte aí né, de alguns movimentos, de categoria e tal, a gente participa, não estou tão ativo agora, mas a gente às vezes contribui, né, com alguma fala, com alguma coisa, contribui com algum texto, em algum desses movimentos, mas esses movimentos sociais estão lutando, na sua grande maioria, para manter, né, direitos. Né? Então, a luta hoje no Brasil é mais para conservar o que a gente já conseguiu conquistar, né? O que a sociedade conseguiu conquistar ao longo do tempo. Ou manter, às vezes, o mínimo, né? Que é fazer com que a Constituição seja preservada, seja garantida, para que eles, né, não superem aí a Constituição, não passem por cima da Constituição. É um movimento que está acontecendo também no Brasil, que agora é um dos movimentos que ficou mais, assim, que teve mais mídia nos últimos meses, vamos dizer assim, é o movimento dos trabalhadores de entregadores de aplicativo, né? Eles já estão se organizando para ser um movimento um pouco diferente, eles estão tentando transformar um pouco ali a questão dos direitos das categorias deles, né? É uma categoria aí de trabalhadores que são muito precarizados, né? Tem ali um trabalho muito precário e eles estão lutando para transformar isso, né? Eles querem novos direitos, ou eles querem transformar essa precariedade dele e entrar, às vezes, num direito que já existe. Sei lá, por exemplo, trabalhar registrado, né? Que muitos deles trabalham por hora, enfim. Então, existe esse movimento deles, ou estão lutando por melhores condições de trabalho, às vezes nem é tanto por salário, né? Por ter uma hora determinada de trabalho, que não fica entregando, sei lá, 10, 12 horas aí, comida por aplicativo, né, para aumentar o salário, sei lá, que tenha isso mais determinado, que tenha mais segurança nesse trabalho. Então, eles estão tentando transformar ali uma coisa que é da categoria deles, né? Então, é um movimento que dá para a gente identificar assim, que é um movimento de transformação, pelo menos para a categoria deles, né? Então, existe, né, essas duas formas assim de movimento bem características, às vezes de conservação, às vezes de transformação. E eles, né, quando a gente fala de cíclico, é bem isso mesmo. Às vezes esse movimento hoje ali dos entregadores, né, estão lutando para transformar alguns direitos deles. Depois conseguiram isso. E aí mais para frente tentam atacar esses direitos novamente. Aí eles vão ser um movimento de tentar conservar aqueles que eles já conseguiram. Né? Então o mesmo movimento social, né, ele pode ser em determinado momento de transformação e em determinado momento de conservação do que já se conquistou. Beleza? As E também necessidades... acaba ganhando corpo também o movimento, né? Isso, acaba ganhando corpo. Às vezes os movimentos também, né, Fernando, de conservação por alguma coisa, sei lá, algum direito trabalhista, ou essa questão do Fundeb, né, é uma união, às vezes, de vários movimentos sociais, né, por uma luta, por uma causa. O Fundeb, por exemplo, às vezes não fica só na questão da educação, né? Outros parlamentares, outros congressistas que têm outras causas, sei lá, do movimento negro, né, do movimento LGBT ou de algum movimento ambiental, às vezes para eles também é interessante ou eles consideram isso interessante, apesar de não ser a demanda mais concreta deles, que seja preservado, né, esse fundo de educação. E aí esse movimento, né, eles se unem, né, por uma mesma causa, e isso, né, acaba ganhando muita força, né, acaba ganhando muito corpo, né, facilita muito ganhar essa luta quando tem essa união dos movimentos, né, e isso nem sempre acontece, né, depende muito da causa, assim, para ter essa união aí dos movimentos sociais. As necessidades das sociedades, né, elas podem se traduzir em demandas de grupos coletivos, podendo gerar ações de reivindicação coletiva. A legitimidade das lutas, justificadas pela carência de algum problema social vivenciado por determinado grupo, juntamente com determinada conjuntura política, social e econômica de um país, podem oferecer força social aos movimentos sociais. Isso que a gente estava falando anteriormente aí, que eu dei o exemplo aí do Fundeb, do Fundo de Educação, essa força social
que essa luta aí atual, bem atual, né, desse ano, do Fundeb ganhou, né, nesse momento aí de pandemia, né, em todo esse momento que o governo tentou fazer esse ataque. Vou dar um exemplo de insucesso nessa área, né, de um movimento que infelizmente não ganhou força social, ou que não vem ganhando força social nos últimos meses aí no Brasil, que são os movimentos ambientais, né? A gente vem acompanhando aí, eu participo não diretamente, mas tenho vários amigos que participam de movimentos sociais na área ambiental, e eles estão sofrendo muitas perdas, né, na área ambiental. O ataque do governo atual, aí, do governo do Bolsonaro, ele é muito sério em cima das questões do meio ambiente, das questões ambientais. Então, está aumentando muito os problemas, e eles não somente a questão de desmatamento, né, eles estão também tentando quebrar legislações, porque as legislações ambientais no Brasil, elas conseguiram ganhar muita força, sabe, de anos anteriores aí, né? Então, elas são legislações bem rígidas mesmo, sabe? Tem um caráter de multa, um caráter, assim, de cobrança bem séria de Ministério Público e das autoridades em cima de quem comete irregularidades, né? Em cima de práticas ambientais, enfim, né? Comete crimes ambientais, seja ele pequeno, seja ele grande. Geralmente vem multa em cima disso. Claro que isso também depende, às vezes, de questões políticas, né? De conjunturas políticas, né? Essas grandes empresas, enormes empresas, por exemplo, que fizeram as tragédias ambientais e que se transformaram em tragédias humanas, em tragédias econômicas, lá que são as questões das barragens, né? De Brumadinho, né? E tal. São empresas muito grandes economicamente, que têm um poder político muito grande, né? Eles sofreram multas, mas multas irrisórias com o tamanho do patrimônio que eles têm, né? Mas, enfim, eles sofrem multas. E, atualmente, o governo Bolsonaro ele vem atacando, tentando quebrar, inclusive, essas legislações que podem multar. Então, eles estão tentando flexibilizar muito a legislação ambiental. Mas não é um flexibilizar para melhorar, né? Para avançar economicamente, socialmente, politicamente. É mais um flexibilizar para atender a questões econômicas, né, e principalmente de grandes empresas capitalistas, grandes empresas mesmos. Então, eles têm muito apoio, né? O ministro atual do Meio Ambiente no Brasil, o Ricardo Salles, ele tem apoio de muitas empresas, sabe, para fazer tudo isso que ele está tentando fazer. Então, o movimento ambiental, apesar de ter uma causa muito nobre, muito grande, ele não tem hoje no Brasil, ou não teve até esse momento, essa força social que consiga ser maior do que, sabe, esse apelo social ser maior do que essa questão aí econômica dessas empresas aí que estão tentando fazer toda essa desregulamentação ambiental no Brasil, né? Então, a gente teve aí dois momentos que a gente pode é que o ambiental a gente não tem tanta repercussão assim na mídia. Às vezes aparece alguma coisa aqui e outra ali, né? Mas às vezes ele fica mais na surdina, passa mais só as queimadas lá da Mata Atlântica, né? Lá da Amazônia, enfim, ou de alguma outra questão, e acaba não entrando nos debates da questão da legislação. Mas são dois movimentos que um ganhou muita força social, que foi a questão do Fundeb, e conseguiu uma vitória muito importante para toda a sociedade brasileira, né? Não só para a gente agora, né? Mas para as gerações futuras, né? Então, manter essa verba do fundo é muito importante para isso. E, por outro lado, a gente tem um movimento ambiental que é um movimento muito forte, né? Tem enormes aí, né, organizações que defendem, né, o meio ambiente, né, no mundo inteiro, né, que são gigantescas, né? O Greenpeace, por exemplo, né, que é gigante, atua no mundo inteiro, né? É um movimento social que ganha uma força enorme, mas nesse momento o Brasil está sofrendo perdas nessa questão ambiental. Então, a depender da conjuntura, né, o movimento social ele pode ganhar muita força social, né, ou ele pode não ter essa força esperada, né, essa força necessária para deter, às vezes, algum movimento de um determinado governo ou de um determinado estado. Beleza, gente? Qualquer coisa vocês podem interromper, tá? Se tiverem alguma colocação, alguma novidade aí sobre o movimento social que vocês queiram jogar na roda, e podem pôr também, tá bom?
Então, os movimentos sociais, eles constituem tentativas pautadas em valores comuns, aqueles que compõem o grupo, de definir formas de ação social para se alcançar determinados resultados. Então, são aquelas identificações, né, de determinados grupos, que formam esse movimento social, né? Essas identificações vão definindo formas de ação, né, formas de reivindicação, formas de tentar conseguir alcançar os seus objetivos. Esse autor, ele é um dos caras que mais, assim, um dos autores que a gente vai trabalhar, né, depois, mais para frente, nas questões mais teóricas que a gente vai entrar, a gente vai ver bastante sobre ele, né, mas existem vários autores que falam sobre movimentos sociais de formas variadas, né, cada um tem uma forma de pensamento, segue uma linha teórica para falar sobre os movimentos sociais. Então, depois, mais para frente, a gente vai ir se aprofundando, né, aos poucos e falando um pouquinho de vários autores, né, de várias teorias sobre movimentos sociais. Então, ele considera que a semente dos movimentos sociais está no conflito entre classes e vontades políticas. Então, o conflito entre classes a gente já conhece, né? Esse conflito aí da classe trabalhadora com a classe dominante, com a classe burguesa, né? A gente vê isso de uma forma mais acirrada no movimento sindical, né? Isso é bem forte dentro do movimento sindical, mas isso também respinga em outros movimentos, né? Acredito que grande parte de vocês aí, né, talvez faça parte aí de um sindicato lá onde trabalha, né? Às vezes é associado lá, participa, paga uma contribuição, às vezes não participa de uma forma muito ativa, mas o fato de você pagar ali o seu, né, descontar um pouquinho na sua folha de pagamento, você está contribuindo para aquele sindicato lá, às vezes lutar por algum direito seu, né, ou tentar manter os direitos que você já conquistou, tentar conseguir um aumento no ano lá que seja pelo menos a inflação, para que você não tenha perda no seu salário, né? Enfim, no movimento sindical, esse conflito entre classes, ele é mais evidente. Mas quando ele fala de classes, ele às vezes também ele estratifica, sabe, esse autor. Ele não vai falar só sobre burguesia e proletariado, né? Ele vai fazer outras estratificações de raça, de gênero, né? Ele vai colocando isso num pacote também, sabe? Ele vai fazendo isso durante a análise dele, mas mais para frente a gente vai ver bem melhor sobre isso. Ele também coloca a questão das vontades políticas, né? Quando a gente fala em vontades políticas, a gente vamos pensar assim nos governos, né? Não vamos pensar tanto no Estado, vamos pensar em cada governo, né? Porque a cada 2 anos a gente tem eleições no Brasil, por exemplo, né? E a cada 2 anos a gente troca, né? Em 2 anos, agora a gente vai trocar os prefeitos e os vereadores. Daqui 2 anos a gente troca presidente, governador, né, senador e deputado. Troca ou mantém, enfim. Mas a cada troca dessa, às vezes mudam-se as vontades políticas, né? E isso é muito ruim, é muito complicado você lidar com isso, né? Às vezes você pega uma gestão, que a gente chama ali, né, de 4 anos numa prefeitura da vida, que os caras têm uma super vontade política, por exemplo, né, de apoiar a habitação. E aí os movimentos sociais que são da área da habitação, né, eles tendem a ter mais sucesso, né, devido a essas vontades políticas, às vezes os caras dos movimentos sociais, eles têm uma proposta bacana, eles têm algum projeto bacana e que eles acabam conseguindo aproveitar aquela gestão que tem um olhar mais voltado para essa área e conseguem executar esses projetos em 4 anos ou deixar isso muito bem amarrado, que a próxima gestão não consiga tirar isso de uma hora para outra, não consiga eliminar isso de uma maneira tão fácil. E o contrário também acontece. Às vezes você tem uma coisa muito bem engatilhada, muito bem feita numa gestão, né? Um movimento social ele conseguiu um avanço dentro daquela gestão e deixou algum projeto muito bem amarrado para a próxima, mas a próxima gestão vem sem interesse nenhum. Né? O interesse é zero, não vamos investir nada na parte da habitação, vamos investir zero. E tudo que o movimento social às vezes lutou ali, né,
acaba se perdendo durante aqueles 4 anos daquela nova gestão. Ou acaba ficando no que a gente chama de limbo, né? Fica ali o movimento social se debatendo, né, tentando se organizar para lutar, para conseguir que aquilo vá para frente, mas a vontade política não deixa isso acontecer, né? Não executa isso, não investe verba nisso, né? Então se perde às vezes num período temporal muito grande, né? Então essa questão de vontade política que esse autor coloca é muito importante para a gente entender, né, os movimentos sociais. Depois, lá no final, quando vocês forem apresentar o seminário, talvez isso apareça, né? Vamos pegar lá quando que foi feito, por exemplo, a política nacional da pessoa, da população em situação de rua, né? Que ano que isso foi feito? Porque o movimento, né, das pessoas em situação de rua, ele antecede muito essa política, né? E eles lutaram isso durante muito tempo e foram tentando com que essa política fosse aprovada durante muito tempo. Por que em determinado momento político, né, em determinada conjuntura econômica, né, isso acontece? Teve uma vontade política, colocaram um cara na gestão lá, né, um chefe, lá um gestor dessa área que cuidava aí né, das pessoas em situação de rua lá a nível federal, que era um cara que tinha boa vontade política, que tinha interesse político, que acabou aprovando a política. Né, eu estou dando um exemplo, mas isso vocês podem pensar assim em várias outras políticas que a gente consegue, que a gente conquista e fica que a política é se concretizada, né? Quantos anos o movimento social lutou por aquilo, né? Por exemplo, as cotas, né, nas universidades que existem, as cotas de universidade pública, as cotas raciais, né? Que ano que isso foi concretizado e quantos anos foi lutado por isso? Então, tem toda essa trajetória de luta. Claro que não é só essa vontade política. Foi naquele ano daquele cara, o mérito é dele, né? Daquele gestor político. Claro que não, né? Tem toda a trajetória do movimento. Mas também depende um pouquinho dessa vontade política, sabe? Essa vontade política, ela trava muita coisa, né? Ela para muitas coisas, e ela também faz andar algumas dessas coisas quando existe essa vontade de fazer, tá? Historicamente, a luta por direitos ganha mais força quando o movimento iluminista, né, aproximadamente 1620 e 1789, né, coloca o homem e a razão no centro, superando a ideia do divino. Né, o século XVIII, que é conhecido como o século das revoluções. Então, nesse período, pessoal, ali, principalmente na Europa, né, vamos dizer, que chamam, né, é o berço da cidadania, mas, enfim, eles que conseguem sair daquele momento de escuridão que muitos autores falam, né? Que é o momento onde a teoria não tinha muita voz, não tinha muita vez, né? Que o que valia mesmo era somente a questão divina, né? Não se dava brecha para a razão do homem, para a teoria, para a questão científica. Então, a superação, né? Esses anos aí de domínio maior da razão, de superação desse momento do divino, ele é muito importante, né? Não só para a questão das lutas sociais, de fortalecer os movimentos sociais historicamente, mas no todo, né? Na humanidade como um todo, né? Surge aí uma luz aí da razão para começar a entender as coisas e começa a se considerar, né? Nesse momento que nem tudo se explica pela divindade de Deus, né? Nem tudo é divindade de Deus, né? Antigamente se explicava por que existe pobre, né? Porque as pessoas passam fome. Porque é uma questão de Deus, né? Aquelas pessoas, elas foram destinadas a passar fome, é um sacrifício que elas têm que ter na vida e tal. E nesse momento ficava só nisso, sabe? Antes desse período era só isso. E depois começa, né, a surgir uma razão em cima disso, né? Tá, beleza, tem a parte divina, mas às vezes essas pessoas passam fome porque elas não tiveram uma oportunidade de trabalho, enfim, porque elas não tiveram uma oportunidade de vida, né? Porque existem muitas pessoas que estão acumulando demais, outras de menos. Então começa-se a iluminar um pouquinho mais essas questões, né? E se foge só daquela explicação de Deus, só daquela explicação divina, né? E daí para frente a gente consegue caminhar mais nessa questão aí da ciência mesmo, né, da razão do homem a partir
né, desse movimento iluminista aí que durou mais de um século, né, até conseguir se concretizar mais essa superação aí da questão do divino. Então, isso muito importante para a questão um fato histórico, né? É muito importante para a questão das lutas sociais, né, da sociedade humana. Para se compreender os movimentos sociais, né, mais do que pensar em valores e crenças comuns para uma ação social coletiva, é necessário considerar as estruturas sociais nas quais os movimentos se manifestam, ou seja, é necessário compreender a estrutura real da sociedade e suas relações sociais. Então, para você compreender, né, por que está surgindo um movimento social, às vezes novo, você tem que entender as engrenagens dessa sociedade, né? Tem que entender as relações capitalistas que a gente trabalhou lá em questão social, que vocês trabalharam provavelmente em várias outras matérias de fundamentos, né? Tem que ter todo esse entendimento das relações sociais da sociedade capitalista. Né? Por que existe um déficit habitacional muito grande no Brasil, que vai fazer com que esteja o movimento lá dos trabalhadores, né, dos moradores lá sem teto em São Paulo, que é um movimento muito forte. Por que existe isso? Né? Por que não existe moradia para todo mundo? Moradia digna para todo mundo? Estou ficando aqui na parte da habitação, mas a gente pode passar para vários outros exemplos. Né? Então, sem entender toda essa estrutura de base da sociedade, essa estrutura real da sociedade, essas relações econômicas, essas relações de trabalho da sociedade capitalista, a gente não consegue entender na totalidade por que surge um movimento social. Né? Então, por que existe esse déficit habitacional? Né? É necessário ter essa compreensão do todo para a gente entender o surgimento do movimento social. Por que existe, vamos lá pegar o movimento feminista, né, lutando por várias causas, esses movimentos de minorias, né, como um todo. Por que isso existe? Por que essas minorias não têm voz? Quando eu digo minorias, é essa questão, né? Não tem voz na sociedade para lutar por seus direitos. Ou essas vozes não são ouvidas, né? Por que isso existe? Né? A gente tem que ficar se perguntando, ficar colocando esses porquês na cabeça o tempo inteiro para a gente entender o surgimento de um movimento social. Né? E a resposta disso, a essência dessa resposta, está na base real da sociedade capitalista, nessas engrenagens da sociedade capitalista. Né? Isso vai fazer com que surja um movimento social. Isso vai fazer com que pessoas não tenham direitos e entendam que precisam lutar por esses direitos e conseguem achar mais pessoas que também não têm esses direitos, ou seja, né, que têm a mesma causa, se unem, começam a se organizar para lutar por seus direitos, né? E começam a se organizar de uma forma estruturada, às vezes com projetos de longo prazo, né? E esses movimentos sociais vão perdurando e vão tentando, né, lutar por uma causa comum que surgiu devido a essa falta de direito que eles em comum enxergaram que tinham, né? O movimento racista, né? O movimento feminista, não é um movimento que se resolve do dia para a noite, né? Um movimento que se estrutura ao longo do tempo, vai se organizando, vai lutando por seus direitos, né? Aos poucos, são movimentos estruturais, né? Da sociedade, que vão lutando por seus direitos devido a esses problemas que tem lá na base da sociedade. Os movimentos sociais, então, eles se tornam, né, entidades de mediação, isto é, a ferramenta de maior efetividade que os grupos minoritários, né, e desfavorecidos dispõem para buscar a garantia de seus direitos. Né? Então, às vezes, a forma de você lutar por um direito é através do movimento social. Às vezes você não consegue sozinho, né, conseguir alcançar alguma coisa. Você precisa da ajuda dos outros. Você precisa de um apoio desse movimento social, que às vezes está muito mais organizado, né? Já tem ferramentas para conseguir alcançar os seus objetivos. Tem força social, né? Tem uma organização muito bem consolidada. Né? Então, os movimentos sociais, eles são muito importantes e, né, uma ferramenta muito necessária
para esses grupos minoritários, às vezes, alcançar os seus direitos, né, alcançarem os seus objetivos dentro da sociedade. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Se vocês tiverem, pode interromper. Professor, eu tenho uma. Pode falar, Fernando. Por exemplo, ó, os movimentos, aconteceu o movimento dos caminhoneiros, tá? O movimento dos motoboys está cada vez mais ganhando força por aí. Mas quando, tipo, entre aspas, acontece um movimento no qual a burguesia dá suporte, ou seja, qual a burguesia está financiando. Porque geralmente a maioria dos movimentos que acontecem são dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Agora, quando acontece um movimento que a burguesia acaba dando suporte, acaba financiando, posso chamar de movimento ou tem algum nome, outro nome? Depende, Fernando. Depende muito a gente vai entrar mais a fundo, assim, do que... Até nessa aula mesmo, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que configura o que é um movimento social. Porque, às vezes, essa burguesia, às vezes eles financiam, né, alguma questão aí de algum movimento social ou alguma manifestação. Porque, por exemplo, manifestação, né? Manifestação dos caminhoneiros. A manifestação em si, ela não é um movimento social, né? Ela é uma coisa que às vezes acontece hoje, amanhã, depois da manhã e acaba. Faz um boom ali, consegue conquistar alguma coisa que eles querem e não tem uma continuidade, vamos dizer assim. A gente pode citar muito lá a questão de 2013, né? Aquele boom pela passagem que a gente teve no Brasil, né? Com diversas manifestações, com inúmeros movimentos sociais na rua, que deu muita força social para aquela causa naquele momento. Mas que virou uma coisa assim, não tinha uma direção de um movimento social, né? Você ia lá com a tua bandeira, lá, verde e amarela, lá, Brasil não sei o quê. Daí o outro ia lá, eu quero a diminuição da passagem. Daí o outro ia lá, eu quero um aumento de salário. E o outro ia lá e, sei lá, lutava por uma outra causa, feminista, pelo racismo, movimento LGBT, movimento de gênero. Ou seja, não Então, tinha uma prioridade. isso, Fernando, não tinha uma direção bem definida, não tinha direção nenhuma, na verdade, aquilo lá, né? Era um movimento meio que espontâneo das massas. Tô dando uma devagada aqui na sua pergunta concreta, mas assim, para a gente tentar chegar numa compreensão. Então, essas manifestações dos caminhoneiros pode ter um pouco a ver com isso também, sabe? Às vezes eles querem né, lutar por alguma coisa e tal, mas eles são financiados por trás por alguém. Que às vezes esse cara financiador, ele é o cara que está direcionando o movimento. Né? Ele é o cara que tem o contato do líder do movimento, que consegue, às vezes, manipular a cabeça desse líder. Né? Então, isso é um movimento social? Ele é um movimento, né? Uma marcha e tal, claro, está se movimentando, está se organizando socialmente. Mas tem a direção de um movimento social dos caminhoneiros, né? Tem a direção do movimento social lá dos motoboys. Eles conseguem controlar isso ou eles estão sendo manipulados? Essa causa é uma causa espontânea, né? Eles estão lutando por uma causa de momento que eles podem conseguir de hoje para amanhã, ou eles estão lutando por uma causa futura, que eles vão se organizar e vão, né, em pequenas causas, em pequenas lutas, tentar alcançar um objetivo de uma causa maior. Sei lá, o movimento racista. A gente não vai conseguir acabar com o racismo amanhã, né? Acho que todo mundo concorda com isso. Né? Mas É aí, uma no caso, coisa... que nem um movimento racista, não vai acabar com o racismo no outro dia e tal. Mas, por exemplo, aí acaba conseguindo sancionar uma lei que seria contra o racismo, que acaba punindo o racista, é isso? Isso. Eles estão indo, né, atrás de um objetivo maior, e nesse caminho, nessa caminhada deles, desse objetivo maior, eles vão dando passos, né, eles vão conseguindo alcançar pequenas melhorias, né, durante esse movimento. Consegue, por exemplo, a questão das cotas, depois consegue uma lei, né, que faz prender um racista, que faz um racista pagar multa pelo ato dele, né, que isso se torna um crime, o cara pode ser preso. Então, tudo isso, né, são mecanismos que eles vão encontrando e vão conquistando ao longo do caminho,
às vezes com apoio de outros movimentos, né, mas eles têm uma causa muito bem definida, né? Eles têm uma luta muito concreta, eles têm um objetivo a longo prazo e eles vão trabalhando para isso. Então, isso é um movimento social muito bem consolidado, né? E já esses outros movimentos que você está falando, dos caminhoneiros e tal, eu falar bem a verdade para vocês, eu nem sei se tem um movimento social muito bem organizado dos caminhoneiros. Pode ser que tenha, né? Que os caras conseguem fazer grandes manifestações. Mas é uma coisa muito, assim, típica desse movimento. Porque os caras são muitos, né? Os caminhões são muito grandes, né? Eles fazem um serviço muito essencial no Brasil, porque o Brasil nunca investiu em linha férrea, né? Enfim, sempre o transporte no Brasil foi um transporte mais assim por, né, via rodoviária, né? E aí os caminhões são o principal meio de transporte de alimentos, enfim, de grãos e tal, de escoar a safra do Brasil pelos portos, né? São eles. Então eles têm a faca e o queijo na mão, né? Para fazer grandes manifestações sociais. Quando isso tem o financiamento, né, da burguesia por trás, tem um direcionamento da burguesia, ele não deixa de ser uma manifestação social, mas é uma manifestação social direcionada, né, por essas pessoas, Ele acaba comandadas por atendendo essas pessoas. aos interesses deles, né? Isso, no final das contas, né, esses caminhoneiros que aparentemente às vezes estão lutando por um direito deles de classe, do movimento, sei lá, qual que é o objetivo principal do movimento social dos caminhoneiros, né? Eu não sei, Na verdade, né? não teve, né? Isso, tipo, e a gente também, às vezes eles até têm ali um objetivo, né, Fernando, que a gente às vezes não conhece muito como que é a organização deles, mas sei lá, os caras têm lá, vamos supor aqui, né, Na verdade, objetivo. ele foi meio que um combo. Eles queriam tudo, mas acabaram, tipo, não conseguindo quase nada. Isso, mas é isso mesmo. Mas eu digo assim, a questão da estrutura do movimento deles, né? Por que que eles acabaram não conseguindo quase nada, né? Talvez porque eles não têm objetivos muito bem definidos, talvez porque eles sempre atuem, Fernando, sendo maleáveis, assim, com essa questão aí de interesses de uma classe ou de outra, né? Então, depende muito da organização do movimento, tá? Mas o que você falou aí, se isso descaracterizaria um movimento, a manifestação não descaracteriza, isso é uma manifestação. O que a gente tem que entender é que o movimento social é aquela instituição da sociedade que promove essa manifestação, entendeu? Que organiza essa manifestação. Mesmo que tenha essa direção por trás, às vezes, de uma ação ou outra, de uma atividade ou outra, mas o movimento social é aquele órgão que faz essa organização disso. Então, no caso dos movimentos caminhoneiros, talvez existam movimentos sociais dos caminhoneiros e esse movimento organizou. Como pode ser que não tenha existido nenhum movimento social por trás? E foi simplesmente uma ação que alguns líderes foram movimentando e se transformou numa grande manifestação. Existiu um grande apelo deles, né? A classe se identificou com aquilo, né? E começaram a parar os caminhões, enfim, se manifestar, igual você falou, por um combo de causas que eles se identificaram, mas que não existia nenhum movimento social por trás coordenando. Entendeu? Entendi. Então, Obrigado. pode existir essas duas formas, né, de ação. Os movimentos sociais tornam-se entidades de mediação, isto é, a ferramenta... Eu já falei sobre isso, né? E aí foi a pergunta que você fez. Movimentos sociais são de extrema importância, porque cobram mudanças, reivindicam transformações, mostram quando o povo não está satisfeito, né, com as medidas adotadas por governantes, além de cobrar medidas quando necessário. Então, aqui não só a transformação, tá, gente? Aqui a gente fala só de transformação, mas às vezes também existe essa grande importância de manutenção, às vezes, de alguma coisa que algum movimento social já conquistou. Então, isso pode ser de transformação ou de manutenção, de conservação, né, de alguma coisa já alcançada. Mas eles têm, né, com certeza, uma importância muito grande, né, para a sociedade como um todo. São ações sociais coletivas, né, de caráter sociopolítico e cultural, que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar suas demandas. Né? Aqui a gente vai jogando alguns outros conceitos aí dos autores para a gente
ter, né, essa aula mais genérica aí sobre vários conceitos do que são os movimentos sociais na cabeça desses autores. As ações dos movimentos sociais, né, elas podem variar desde uma simples denúncia, passando pela pressão direta, né, aí mobilizações, marchas, concentrações, passeatas, distúrbio à ordem constituída, né, enfim, negociações, etc. Também aqui a autora coloca, na atualidade, né, a questão das ferramentas de internet, né, que são muito utilizadas. Quem aqui nunca assinou um abaixo-assinado, né, pela internet? Eu acho que todo mundo, né? Eu assino todos os dias. Todos os dias chega link no meu WhatsApp ali, para mim assinar alguma coisa, de causa ambiental, de causa da classe do serviço social, da classe trabalhadora como um todo, da questão da educação, né? Então, todos os dias isso chega no meu celular e chega no celular de milhares de pessoas. Então, a internet, ela surge, né, como uma ferramenta muito importante para os movimentos sociais. Por exemplo, as mobilizações lá de 2013, né? Quem pôde acompanhar, acho que a gente que todo mundo acompanhou de uma forma ou de outra aquelas movimentações que foram um boom na sociedade brasileira, né? Elas foram muito movimentadas pela internet, né? A pessoa marcava lá pelo Facebook, o cara lá, o líder marcava, pessoas iam confirmando aquilo, confirmando, e as pessoas realmente iam, né? Elas não só confirmavam, chegava lá na hora, lá, pô, tinha 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista no domingo, né? É uma coisa fantástica, né? Uma coisa extraordinária, assim, que não acontece sempre, né? Tanto que se a gente pegar os últimos anos aí no Brasil, foi 2013, depois daquilo a gente não teve mais, né? Foi uma coisa meio confusa, sem muita liderança, mas foi um movimento espontâneo de massa, né, que movimentou muito a sociedade. E isso foi possível devido à ferramenta da internet. Esses grandes grupos ambientais que eu citei anteriormente também se movimentam muito pela internet, né, o Greenpeace, né, por exemplo. Pô, eu participo ali, eles mandam e-mail para mim direto, mandam informação direto, pedem para mim assinar também os baixo-assinados deles. Então, a ferramenta da internet ela vem para contribuir, para ganhar força, né, nessas ações dos movimentos sociais. Nessa época que a gente está vivendo hoje, né, manifestações, concentrações, passeatas estão proibidas, né? Claro que às vezes as pessoas acabam fazendo, mas não é uma ferramenta que está sendo muito utilizada no momento, né? Então a ferramenta da internet está substituindo essa questão das ruas, né? E isso tende a ser, na minha opinião, assim, uma questão de futuro mesmo, né? O mundo está muito digitalizado, então essa ferramenta da internet ela vai ser, consequentemente, né, cada vez mais utilizada, né, pelos movimentos sociais, né, e pela sociedade como um todo. Os movimentos sociais representam forças sociais organizadas, aglutinam as pessoas não como força-tarefa de ordem numérica, mas como campo de atividades e experimentação social. Essas atividades são fontes geradoras de criatividade, inovação, socioculturais, educação, transformação da sociedade, etc. Então, essa autora que a gente está pegando aqui, vocês puderem também dar uma olhada depois no livro dela que eu passei no PDF, e tem alguns artigos que eu posso estar passando para vocês depois também, ela trabalha muito a questão dos movimentos sociais na área da educação, né? Do poder que o movimento social tem como ferramenta de educação das pessoas, né? Como ensinar que você tem que lutar pelos seus direitos, que existem mecanismos para você lutar por esses direitos, né? Ensinar, às vezes, caminhos... não precisa ser manifestação, não precisa ser uma organização de rua, nada. Às vezes, ferramentas dentro de instituições públicas, né? Coletar um abaixo-assinado, mas não deixar isso solto, protocolar isso, ter esse protocolo, ter essa ferramenta de cobrança, né? Junto a um órgão público, levar, às vezes, isso ao Ministério Público. Então, ferramentas que a própria organização da sociedade brasileira, dos 3 poderes do Brasil, já fornece e que às vezes as pessoas não conhecem. E quando elas entram dentro do movimento social, elas começam a conhecer isso. Os caras são calejados, os caras sabem fazer um abaixo-assinado, sabem o caminho para protocolar isso, sabem para quem levar, para qual instituição registrar isso, né? E o que isso vai se desdobrar depois, né? Fazer lá atas, assembleias, registrar tudo isso. Então, ela trabalha muito essa questão, sabe? Essa questão da educação
por dentro dos movimentos sociais, né? E além dessas, quando ela coloca ali as experimentações sociais, né? Quantas coisas você aprende, né, estando dentro de um ato aí do movimento social, né, numa trajetória de luta do movimento social, que às vezes, né, no final acaba acarretando ali numa conquista para aquela classe, né? Então você adquire muito conhecimento, né, participando dentro desses movimentos, muitas estratégias para você conseguir alcançar os seus objetivos. Os movimentos sociais, para essa autora também, né, eles realizam um diagnóstico sobre a realidade social, constroem propostas, atuando em redes, constroem ações coletivas que agem como resistência à exclusão e lutam pela inclusão social. Então, os movimentos sociais, eles têm muito essa capacidade, né? Vamos pegar lá os movimentos sociais, por exemplo, do idoso, né? Tem vários movimentos sociais aqui na cidade de Campo Largo que são dessa área, que lutam por direitos na área do idoso. Pô, os caras fazem né, se organizam em pequenas conferências nos seus bairros, depois eles levam isso para uma conferência numa regional, que é um pouquinho maior, eles debatem isso, nessas ideias deles, essas necessidades deles, transformam isso ali em 5, 6 propostas, depois todas essas regionais consegue concluir isso dentro, né, de uma conferência ali do idoso. Por exemplo, do idoso, vocês pensem em vários outros também. Nessa conferência, eles fazem uma deliberação, né, onde essas propostas podem ser levadas para uma instância estadual, para uma instância federal, né, e consegue, às vezes, alcançar a concretização de alguma dessas propostas. Né? Então, isso é um diagnóstico social. Né? Você está fazendo com esse público-alvo, né, através desses movimentos sociais, um diagnóstico de parte das demandas deles, né? Eles podem ter muita demanda na área da habitação, eles podem ter muita demanda na área da educação. Identificaram lá que dos idosos de Campo Largo, sei lá, 20% são analfabetos. Pô, é uma demanda muito grande, né? Qual que é a quantidade de idosos que essa cidade tem? Provavelmente esse movimento consegue fazer esse levantamento, claro que tem lá no IBGE e tal, mas às vezes o prefeito, a gestão não sabe. E esse movimento social vem e apresenta esse dado, né? Joga na cara esse dado quando vai fazer uma luta social. Então, os movimentos sociais, eles têm essa capacidade de fazer esse diagnóstico social em várias áreas. Os movimentos sociais são o coração, o pulsar da sociedade, né? Segundo Touraine, esse autor provavelmente francês. Então, os movimentos sociais têm essa capacidade, né? Essa importância. Movimentos sociais, breves tipologias. Nossa, gente, vou dar uma acelerada aqui, que já é 10 para 10. Movimento social é diferente de uma manifestação, lá, Fernando, que a gente estava falando, né? De uma manifestação espontânea. Pois os movimentos sociais eles possuem objetivo ou causas em comum, né? O movimento do racismo, né? O movimento negro, o movimento feminista, eu coloquei feminismo, né? O movimento feminista, LGBT, o MST, o MTST, os sindicatos, etc. Então eles têm né, pautas muito bem definidas, objetivos muito bem definidos. Podem ser conservadores ou transformadores, de apoio ou contrários ao governo, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Por exemplo, lá o movimento do golpe, né, de 2016, tinha o pessoal lá, né, que estava lutando pelo fora Dilma, e tinha outro pessoal que estava, né, lutando pelo fica Dilma, né? E por trás disso tinham movimentos sociais, principalmente no fica Dilma, tá? Tinha muitos movimentos sociais ali organizados no Fica Dilma. E no Fora Dilma também tinha movimentos sociais, mas teve um apelo aí, social muito grande do Fora Dilma que impulsionou boa parte da massa aí da sociedade para ir para esse lado. Então, os movimentos, eles, né, podem ser de conservação ou de transformação. Os movimentos, eles podem ser estruturais, ou seja, de longo prazo, que a gente já falou, né, movimento negro, movimento feminista, né, movimento sindical, e tendem a ser mais organizados, com liderança e objetivos mais bem definidos. Ou seja, eles têm um núcleo, uma estrutura muito forte, às vezes com uma questão financeira muito grande, tem uma sede formada, né, lá em várias cidades do país, em vários estados,
né, têm uma luta muito bem organizada, recebem contribuição, inclusive financeira, recebem vários apoios, então eles têm um núcleo muito forte, né, propostas de longo prazo e lutas muito bem definidas. Então, esses são movimentos estruturais. Movimentos conjunturais, que podem se resolver de forma mais rápida ou de forma mais imediata. Né? O movimento do passe livre, por exemplo. Os caras estão lutando por passe livre. Vai que surge aí um louco na presidência e fala, beleza, amanhã passe livre no Brasil inteiro. Né? Acabou o movimento do passe livre. Se, né, conseguiu o seu objetivo principal, e esse objetivo ele pode ser conquistado do dia para a noite. Né? A gente sabe que não é tão simples assim, é claro. Mas é uma pauta que pode, né, acontecer do dia para a noite. Pode existir, sei lá, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Tá? Então, é diferente esses movimentos conjunturais dos movimentos estruturais. Esses conjunturais, eles tendem a ser menos organizados e mais espontâneos. Movimentos sociais tradicionais. Depois a gente vai se aprofundar mais nessa questão aí dos tradicionais, tá, gente? Dos novos movimentos sociais. Os tradicionais, eles se consolidam ali no século XIX, sindicalismo, movimentos com pautas econômicas de transformação da sociedade, tá? Então, são os movimentos mais da classe, ali, questões trabalhistas e questões econômicas. E os novos movimentos sociais se consolidam no século XX, são os movimentos de minorias, né? O movimento feminista, movimento racista, ali, da questão do racismo, movimento LGBT, de causas ambientais, etc. Eles são chamados de novos movimentos sociais. E para... Deixa eu ver, acho que esse é o último slide aqui. Aí eu trouxe no final, só para a gente contextualizar, a gente, com a nossa profissão, né? Por que o serviço social é muito envolvido com os movimentos sociais, né? Claro, porque está ali na nossa formação, está na nossa gênese, né, de profissão, né? A gente é uma profissão que luta por direitos sociais, né? Que luta pela manutenção de direitos sociais, que luta diretamente com políticas sociais, né? Então, a gente está diretamente ligado, né, com essa questão dos movimentos sociais, com essa questão de luta da sociedade. Mas também, né, a gente concretizou isso no nosso código de ética. Então, vários dos artigos do nosso código de ética, das nossas competências profissionais, elas vão falar, às vezes diretamente, eu coloquei aqui algumas coisas mais diretas, mas se vocês pegarem lá o nosso código de ética, vocês vão ver que em diversos artigos aparecem essa questão da nossa ligação com os movimentos sociais. Mas eu trouxe dois aqui, né? Direito da assistência social. Um dos direitos da assistência social, né? Apoiar ou participar dos movimentos sociais e organizações populares vinculadas à luta pela consolidação e ampliação da democracia e dos direitos da cidadania. Então, isso é um direito que o assistente social tem. Uma competência que o assistente social tem que estar lá no Código de Ética. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Tá? E diversos outros momentos do Código de Ética não vão falar diretamente a palavra movimento social, né? Diretamente a palavra movimentos sociais, mas vão deixar nas entrelinhas que a gente tem essa necessidade de estar participando, de estar apoiando causas dos movimentos sociais. Então, né, muito por isso também a gente tem essa disciplina, essa matéria, para a gente tentar entender de uma forma mais profunda, né, profunda, teórica, a importância desses movimentos sociais para a sociedade e para a conquista de direitos. Fechou então, gente? Passei bastante do tempo, já é 5:10, né? Tinha me programado aí para falar até umas 9:40 com vocês, mas eu quis concluir, né, essa primeira aula aí, falar essas questões mais gerais, assim, do que são os movimentos sociais, começar a apresentar para vocês um pouquinho das tipologias, das teorias dos movimentos sociais. E aí, na próxima aula ainda não, mas a gente ainda vai se aprofundar em todas essas teorias. Na próxima aula ainda a gente vai trabalhar alguns conceitos que eu acho bem necessário, que está lá no livro do Montanho, até se vocês quiserem dar uma adiantada, quiserem dar uma olhadinha, que é a questão
de Estado, das concepções de Estado, das teorias de Estado, né? Para a gente entender que tipo de Estado é o Estado atual, é um Estado que pode apoiar uma causa de um movimento social, é um Estado bem definido. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre classe, né? Classe social. A gente vai debater um pouquinho sobre isso, que está lá no livro do Montaigne também. Mas eu pretendo fazer isso em uma aula, tá? Talvez a gente leve daí 2 aulas, mas vamos tentar fazer isso em uma aula. E daí depois a gente vai para a teoria mais aprofundada aí sobre os movimentos sociais. Beleza? Acho que é isso, gente. Falei bastante. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser colocar alguma coisa e tiver alguma sugestão, por favor, tá, pessoal? Fica à vontade. Fechou? Fechou. Fechou. Então, beleza. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então tá, gente. Então, né, boa noite para vocês. Espero que a aula, né, vocês tenham conseguido entender, né, tudo, a questão da aula, que não tenha caído nada e que tenha dado tudo certo. A aula foi gravada, tá? Eu gravei a aula inteira. Já vou falar para vocês que está tendo uma dificuldade bem grande, que eu estou lá no grupo dos professores, de compartilhar isso com vocês, porque me parece que esse aplicativo aí, ele gera arquivos gigantescos, muito pesados para estar transferindo. Mas enfim, eu vou tentar, porque no semestre passado, né, a gente gravava pelo Zoom, eu postava lá no YouTube e ficava lá disponível. Quem quisesse assistir, boa, né? E esse daí, Fernando, ele parece que tem, não sei se vocês querem ver que tem uma plataforma lá que vai ficar gravado o vídeo, daí o professor entra lá, baixa e passa para vocês. Eu vou tentar continuar usando o YouTube. Bom, eu tenho esperanças que eles vão voltar pro Zoom ainda até final de ano, mas... Porque se for assim, tipo, porque um professor ele falou que foi tentar lá baixar um vídeo, sabe? Diz que o arquivo ficou impossível. Tipo, não tinha como, sabe? Uma aula lá de 40 minutos, ele falou, gerou um arquivo enorme, pesadíssimo, que ele não ia conseguir nem pôr lá na plataforma dele lá, ia ter que salvar no Drive, passar para os alunos, e tipo, o YouTube também não vai carregar, entendeu? Vai demorar muito. Mas eu vou tentar, tá? Disponibilizar para vocês lá no YouTube, daí todo mundo que não participa fica com a aula lá acessível para estar assistindo. Beleza, gente? Beleza. Então é isso. Então, até quarta-feira que vem. Desejo aí boa noite para vocês, boa aula amanhã se vocês tiverem e bom final de semana. Falou, gente. Boa noite. Obrigada, Boa noite, bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.